Estou lendo um comentário de João, de William Hendrickson, a partir do versículo 9, do capítulo 9, do versículo 30. O homem respondeu e lhes disse: Ora, é um fato surpreendente que vocês não saibam de onde ele veio. E, no entanto, ele abriu os meus olhos. E, de fato, era espantoso ouvir estes homens importantes dizerem: nem sabemos. Eles estavam tão acostumados a dizer: nós sabemos, que era um choque aqui, pelo menos uma vez, admitirem ignorância com respeito a qualquer tipo de assunto, e um assunto tão importante. A ignorância deles dizia respeito àquele que concedera a bênção da visão a um homem que nascera cego. A respeito desse notável operador de milagres, esses homens sábios quase nada sabiam. Eles nem ao menos conheciam a fonte de sua autoridade. O homem nascido cego tinha toda a vantagem da situação. Para usar uma linguagem coloquial, ele deita e rola. Ele disse: ora, é de estranhar, literalmente, nisto está o estranho, que vocês, que fingem saber tanto, não saibam de onde ele veio. Literalmente, de onde ele é. E, no entanto, veja sobre 1:5, nota a respeito de Cai. Ele me abriu os olhos. Versículo 31 ao 33. O homem curado continua: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz sua vontade, a esse ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Aqui, o silogismo B surge de forma fortalecida, sendo essencialmente o mesmo silogismo B melhorado. O versículo 31 é a premissa maior, o versículo 32 a menor, o 33 a conclusão. Veja sobre 9:16. Premissa maior: somente pessoas que são de Deus, isto é, que são tementes a Deus, literalmente adoradoras de Deus, e fazem sua vontade, são ouvidas por Deus. Então elas podem abrir os olhos daqueles que nasceram cegos. Premissa menor: esse homem foi ouvido por Deus, por isso ele abriu os olhos ao homem que nascera cego, e assim realizou um milagre tão grande que desde que o mundo começou, literalmente desde os tempos, desde a antiguidade, nunca se ouvira falar. Conclusão: esse homem é de Deus. Se não fosse, não poderia fazer nada. Definitivamente, ele não é pecador notório. Observe que ao falar do jeito que fala, esse homem está empregando o tipo farisaico de argumentação. Ele está derrotando os fariseus com seu raciocínio silogístico. Isso é, em si mesmo, muito notável. Um mendigo derrotando um fariseu com as próprias armas dos fariseus.
Mas o homem está fazendo mais do que isso. Ele toma o silogismo farisaico e o melhora, não só afirmando positivamente o que antes era apenas uma insinuação, mas também dando-lhe definitivamente um contexto bíblico. O homem considera o milagre como uma resposta de oração. Ele diz: se alguém teme a Deus e faz sua vontade, a esse ele atende. Essa posição é totalmente correta, é das Escrituras. A ideia de que Deus ouve os presos das preces, dos justos, mas rejeita as preces dos ímpios, é encontrada em toda parte na Bíblia. Em 1 Samuel 8:18 e etc. Atos 10:35. Além do mais, milagres, especialmente esse tipo de milagres, veja em 15:24, realizados em resposta à oração e a fim de mostrar as obras de Deus, tem valor comprobatório. Aí vai dar as referências. Os fariseus tinham sofrido uma derrota humilhante. Eles tinham sido encantoados. Enquanto isso, o mendigo fazia progresso definido em sua confissão. Ele não mais estava dizendo: se ele, Jesus, é um pecador, eu não sei. A essa altura, ele sabe que Jesus não é um pecador, mas o recipiente do favor de Deus num grau elevado. 34. Tendo perdido a discussão, os fariseus lançam mão da arrogância, chegando ao abuso. Eles responderam e lhe disseram: você é nascido todo em pecado e pretende nos ensinar? Porém, até mesmo esse abuso contém a evidência de sua derrota, pois agora, por implicação, eles admitem que esse homem que ora está diante deles com visão perfeita tinha nascido cego. A posição registrada no versículo 18, os judeus não criam a respeito dele, que ele tinha nascido cego e tinha recebido sua visão, tinha sido abandonada. O milagre tinha de fato ocorrido, isso é, agora claro a todos. Entretanto, a simples ideia de atribuí-lo a Jesus como sendo aquele sobre quem repousava o favor de Deus é tão inaceitável a eles que eles consideram aquele que o aceita como nascido todo em pecado. Sua cegueira estava sendo vista por eles como um castigo pelo pecado. Veja 3.2. Que um sujeito tão insignificante achasse que podia ensinar pessoas dignas como eles era um insulto, e o lançaram fora, ou seja, para fora do edifício e fora da comunidade regional de Israel. Veja 9:13. Versículo 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado e, tendo-o encontrado, disse-lhe: você crê no Filho do Homem? Jesus, o bom pastor, está interessado não apenas no corpo, mas também na alma daqueles a quem salvam. Veja também sobre 5:14. Então, tendo ouvido que o homem tinha sido expulso da sinagoga, o Senhor o procura e o encontra. Ao encontrá-lo, Jesus pergunta: você crê no Filho do Homem? É provável que o pronome você tenha recebido certa ênfase. Então o teor da pergunta foi: você, como um verdadeiro discípulo e diferente dos judeus incrédulos, crê? Indica fé verdadeira. Em outras palavras, você confia inteiramente para a vida ou para a morte do Filho do Homem? Você confia nele e se entrega totalmente a ele com respeito ao presente e ao futuro, para suas necessidades físicas e espirituais? Para pioteuo,
Veja também sobre 1:8, 3:16, 8:30. Jesus perguntou se esse homem cria no Filho do Homem. Para esse termo, veja sobre 12:34. O apoio textual para a leitura Filho de Deus é definitivamente mais fraco. De fato, não há boas razões para aceitar tal leitura. 36. Ele respondeu e disse: E quem é ele, Senhor? Diga-me, para que eu possa crer nele. Antes de poder responder à pergunta, o homem sente a necessidade de saber quem seria esse Filho do Homem, esse Messias. Daí a pergunta começar com a conjunção e que prevê informação adicional. Observe que a palavra grega Kyrios, ou Kurios, tá aqui, Kurios, foi traduzida por Senhor aqui, V36, porém Senhor no versículo 38. A razão naturalmente é que no presente versículo, o homem que tinha sido cego está se dirigindo a alguém cuja identidade não foi claramente revelada. Embora ele possa ter presumido que era Jesus, mas no versículo 38 o homem está adorando aquele que agora reconhece de fato pelo que ele é. Veja também sobre 1:38, sobre crer nele, veja o versículo 35. 37, versículo 37, Jesus lhe disse: Você já ouviu? De fato, aquele que está falando com você é ele. Literalmente, a resposta de Jesus foi: Você tanto ouviu como aquele que está falando com você é ele. No entanto, achamos que a tradução que fizemos fica mais clara sem mudar o sentido de forma alguma. Em palavras quase idênticas àquelas encontradas em 4:26, veja sobre esta passagem. Jesus se revela a este homem como o Messias verdadeiro, o Filho do Homem. Versículo 38, ele disse: Eu creio, Senhor, e o adorou. Estando agora totalmente ciente de que aquele que se dirigia a ele era quem o havia curado, isso é, Jesus, sobre quem ele fixa seu olhar, que privilégio pode ver. E reconhecendo em Jesus o Messias, o verdadeiro Filho do Homem, que é também o Filho de Deus e, portanto, o próprio objeto de adoração, o homem cai de joelhos e se rende à adoração religiosa, não meramente respeito ou mesmo reverência de seu benfeitor. No Evangelho de João, o verbo sempre indica adoração divina. E aí dá outras referências. Versículo 39. E Jesus disse: Para juízo eu vim a este mundo. Quando Jesus vê esse homem de joelhos, em atitude de adoração verdadeira, e compara essa humilde condição de coração e mente com a hostilidade e obstinação dos fariseus, ele vê que sua vinda ao mundo tem dois efeitos diametralmente opostos. Alguns o recebem com alegria e são recompensados. Outros o rejeitam e são punidos. Essa recompensa e esse castigo constituem seu juízo. Crima, veja sobre 3:17. Sobre aqueles que entram em contato consigo. É por essa razão que ele pode dizer: Para juízo eu vim a este. Veja sobre 3:18 e 21. Ele veio com o propósito de pronunciar e executar esse veredito de autoridade sobre esses dois grupos distintamente contrastantes. Para a expressão veio ao mundo como uma caracterização do Messias, veja 1:9. O aspecto compensador desse juízo é expresso nas palavras: para que aqueles que não veem possam ver, isso é, a fim de que aqueles a quem falta a luz da salvação, que estão sem o verdadeiro conhecimento, justiça, santidade e alegria de Deus, e deploram sua condição, tenham pela graça preparatória de Deus se tornado ansiosos por receber luz, possam ser colocados na posse total dela. O homem que estiver cego desde seu nascimento
mas agora pode enxergar tanto física quanto espiritualmente. Ilustra este ponto. Então segue o aspecto punitivo desse juízo. E aqueles que possam ver se tornam cegos, isto é, a fim de que aqueles que estão constantemente dizendo nós enxergamos, em 9:41, mas que enganam a si mesmos, rejeitando a luz, sejam por fim completamente separados dela. Explicações de 7:34. Pense nos fariseus que se endureciam cada vez mais. Versículo 40 a 41. Será que algum dos fariseus tinham se reunido em torno dele para ver se podiam encontrar nele alguma falha? Parece que sim, pois lemos: alguns dos fariseus que estavam perto dele ouviram essas coisas e com zombaria arrogante lhe disseram: certamente nós também não somos cegos, somos? Será que Jesus pretendia colocá-los na categoria da plebe maldita que não conhecia a lei? Veja sobre 7:49. Seriam eles os discípulos piedosos e intérpretes de Moisés colocados juntos com o povo da terra que nada sabe? Jesus lhes disse: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Isso é, se vocês estivessem não apenas sem luz, o verdadeiro conhecimento, santidade, justiça e alegria de Deus, mas também conscientes desta condição deplorável e desejando ansiosamente pela salvação de Deus. Nenhuma acusação seria feita contra vocês. Ele continua: mas agora que vocês dizem, nós enxergamos, seu pecado permanece. Em outras palavras, se não conseguem ver a enormidade de suas misérias e de seus pecados, vocês não poderão gozar do verdadeiro conforto. Seu pecado permanece, pois vocês rejeitaram a salvação. Síntese do capítulo 9. Veja o esboço no início do capítulo 9. O Filho de Deus cura o homem cego de nascença, a quem em amor ele se revela como o Filho do homem. Seus inimigos decidem expulsar da sinagoga aqueles que o aceitam. A história pode ser esboçada como segue. Primeiro, um mendigo de Jerusalém é curado de sua cegueira congênita, 9:1 ao 7. Jesus, ao sair do templo, ou um pouco depois, viu um homem cego de nascença. Os discípulos lhe perguntaram se a causa da cegueira do homem fora seu próprio pecado ou de seus pais. Jesus, por implicação, criticou a pergunta e substituiu a contemplação do passado pela do futuro, a mera especulação teórica pelo ato de misericórdia. Ele disse: nem este homem pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que as obras de Deus sejam reveladas nele. Aqui foi dado aos discípulos tanto a visão moral quanto a espiritual. Por aquele que denomina a si mesmo a luz do mundo, ele então ilustrou ainda mais essa atividade de dar a luz, dando luz física aos olhos do homem cego. Ele o fez depois de cobrir os olhos do homem com barro e enviá-lo ao tanque de Siloé para lavar os olhos. 2. Ele é questionado pelos vizinhos. 9, do 8 ao 12. Entre os vizinhos, as opiniões se dividiam. Alguns estavam certos de que esse era o homem que tinha nascido cego. Outros tinham quase certeza, ainda outros viam uma grande semelhança. O próprio homem colocou um ponto final na discussão, afirmando taxativamente: sou eu. Em resposta às perguntas seguintes, ele relatou o modo pelo qual foi curado e declarou que não sabia do paradeiro de seu benfeitor. 3. Ele é interrogado e expulso da sinagoga pelos líderes judeus, 9, 13 ao 34. O homem foi questionado em uma entrevista oficial. Quando relatou o que lhe havia acontecido, houve divisões entre os fariseus
Ambas as facções chegaram a conclusões a partir de premissas falsas. Quando os pais foram chamados, eles agradavam a situação dos inquiridores, respondendo de um modo tal que só uma conclusão era possível: o milagre de fato ocorrera. Por medo das autoridades que já tinham decidido que aqueles que aceitassem Jesus como Messias seriam expulsos da sinagoga, os pais recusaram dizer como um por quem seu filho fora curado. Aquele que fora antes um homem cego foi novamente convocado e se recusou a responder às perguntas que já respondera antes. De evidente mau humor, ele pergunta aos fariseus se eles queriam tornar-se discípulos de Jesus. Com um intuito sobre seu nascimento, as autoridades o atiraram para fora da sala e da comunidade religiosa. 4. Ele é encontrado por Jesus, que em sua condição de filho do homem se revela a ele. 9:35 a 38. Quanto a isso, o comentário de Calvino contém um belo pensamento. É este: se tivessem permitido ao homem continuar na sinagoga, ele teria, com o passar do tempo, esquecido Cristo. Juntamente, o fato de ter sido expulso o tornou mais receptivo à graça de Deus. De modo semelhante, quando o Papa excomungou Lutero e outros da sinagoga romana e despejou condenações sobre eles, Cristo os alcançou com sua mão e se revelou completamente a eles. Então, a melhor coisa que nos resta é ficarmos o mais longe possível dos inimigos do Evangelho, a fim de que Cristo se aproxime ainda mais de nós. Com ternura, o bom pastor lhe perguntou: você crê no Filho do Homem? A salvação é um assunto pessoal. Quando, em resposta à pergunta do homem, Jesus se revelou como sendo ele o Filho do Homem, a luz do céu brilhou na alma do mendigo. Ele disse: eu creio, Senhor, e o adorou. Assim, as obras de Deus, seu poder, amor, graça, foram demonstradas neste homem. 5. Ele é contrastado com os fariseus cegos por opção. 9:39 ao 41. Quanto a isso, Jesus revela o duplo propósito de sua vinda ao mundo, para que aqueles que não veem possam ver, e aqueles que podem ver se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto ficaram necessitados ante a referência desmoralizadora feita a eles. Eles disseram: certamente nós também não somos cegos, somos? Jesus censurou sua complacência presunçosa, dizendo: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas agora que vocês dizem nós enxergamos, seu pecado permanece. Assim, a luz brilha nas trevas, mas as trevas não se apropriaram dela. A sua própria casa ele veio, mas seu próprio povo não o recebeu. Mas a todos que o aceitaram, a eles ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Do 11 ao 12. Então aqui terminou o capítulo 9 do comentário de João.